Fala aí galera, eu sou o Tei e que tal quebrar o seu preconceito contra monstros amarelos, hein, seu amarelofóbico? E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais uma das novidades da coleção de Rota, passou batido pelo menos por mim, pelo menos com relação a fazer um vídeo sobre, que é uma engine que eventualmente aparece pingada em algum deck e talvez você possa usar ela no seu, que é a engrenagem de Primate, que são as novas cartas que vieram na coleção de Rota e que elas são uma engrenagem que dão suporte para monstros amarelos. Pois é, monstros amarelos, Normal Monsters. Nós temos algumas cartas e ela tem um potencialzinho interessante, certo? Dependendo do deck, dá para usar. Essa engrenagem aqui, né, no caso que é composta por esse monstro, além de duas outras spells principalmente, são cartas novas que tentam dinamizar a forma em que você coloca um monstro amarelo no campo para poder te ajudar a jogar de algumas formas. Ela é uma engrenagem interessante. Hoje eu quero debater um pouquinho com vocês, porque caso você não conheça, você vai conhecer. Geralmente, por enquanto, pelo menos não vale muito a pena, mas vai que. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essa engrenagem dos Primate, certo? Porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck de novo, só para poder mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre o que essa engrenagem fez já, né? Nós tivemos alguns resultados, ou um resultado ou outro. Aqui nessa tela eu vou tentar escolher um arquétipo, né? Porque dá pra você fazer esse tipo de pesquisa aqui nesse site, o que é bem legal. E aí você consegue procurar por algum arquétipo e aí no registro deles, né? Quando eles colocam esse reporte aqui, por exemplo, mostrando os decks e tal, eles colocam aqui qual engine que está sendo usada, você consegue vir aqui pesquisar por um arquétipo e aí ele vai te dizer qual top que teve, em qual torneio que teve usando essa engrenagem que você colocou aqui. No caso eu coloquei Primate. E aí, desde Rota lançado, nós tivemos dois torneios em que tiveram o uso dessa engrenagem. O ICS de Niagara Falls, que foi o primeiro torneio que teve, e esse regional aqui também no Canadá, né? Teve só 40 pessoas, mas enfim, é o desempenho que teve, né? Só essas duas pessoas aqui, né? Duas pessoas em dois torneios diferentes jogaram com essa engrenagem. Mas só pra te mostrar o que foi usado, a gente vai pegar esse deck aqui, ó, desse alemão, que fez top 32, usando o deck de Plant Link. Então, se a gente iria chamar ele de Rika, alguma coisa assim, né? Ragnarika, alguma parada dessa. É basicamente o deck parecido, né, com o que a Jessica usava e tal, mas tá aí, ó. É um deck de monstros amarelos e nada mais propício de que, se você quer de todo custo invocar o monstro amarelo que é a tua Power Play nesse deck de Rika, por exemplo, né, de Sanavalo e tal, faz muito sentido que a engrenagem de Primate seja incorporada. E aqui o nosso amigo usou a engrenagem de Primate como sendo mais cartas dentro de um grupo de 60 cartas que chegam na tua jogada de um monstro amarelo, que nesse caso nem é Tree Off, né? Ele tá usando Two Off porque, na verdade, ele não tem dois, né? Ele tem 7 monstros amarelos. Na verdade, ele tem mais 3 aqui dentro do Unexpected Die. Então, você aumenta a probabilidade de você ter uma jogada que start com um monstro amarelo, que é o que você quer jogando de Rika. Faz sentido, e o Primate foi usado aqui, por exemplo, já no primeiro torneio, fazendo top 32, por exemplo. É claro que a parte boa do deck é o Rika. Afinal de contas, o Primate é só um suporte para decks que usam monstros amarelos, né? Ela não faz nada, muita coisa sozinha, mas enfim. E aí, o outro torneio que teve resultados usando a engrenagem de Primate foi nesse regional aqui que rolou no Canadá, onde nós tivemos um deck de Hero, certo? Um deck de Hero que usou essa engrenagem. Foram poucas pessoas, né? Só 40 pessoas que jogaram esse torneio, mas no final das contas, nós tivemos o top desse Hero aqui, que escolheu ficar usando alguns monstros amarelos. Por que você usaria esses monstros amarelos? Tem alguns motivos, né? Por exemplo, o teu Link do Evil Hero, se ele é Link invocado, você mostra um Hero e aí você pega dois nomes, né, do deck pra tua mão. E com isso você pode acabar mostrando o Thunder Giant que o nosso amigo tá usando, que pede como material um Sparkman e um Clayman. E aí você mostra, né, o Sparkman, Clayman, pega os dois aqui com o efeito do Link e você ganhou cartas de graças. É claro que você pode pegar o News também, mostrando uma outra fusão aqui, mas enfim. E aí o fato de você ter esses monstros amarelos faz com que você tenha camadas a mais de jogada dentro da engrenagem de Primate. Então, no final das contas, nós tivemos esses resultados aqui de pessoas que estavam usando a engrenagem de Primate para poder colocar monstro amarelo no campo e aumentar o volume de jogadas deles, certo? Beleza, entendemos isso.
Uma vez que nós entendemos isso, agora nós vamos passar para a parte em que nós tentamos entender o que necessariamente os Primate fazem, né? Então, aqui no meu mano DB, caso ele queira me ajudar, graças a Deus. Só trocar aqui, papapá, beleza, tá ajudando. Então aqui, cara, eu coloquei as cartas Primate pra gente poder dar uma comentada sobre, tá? Atualmente, a engrenagem de Primate virão mais, tá? Eu acho que mais cartas Primate virão, pelo menos monstros, porque nós temos um monstro de main deck apenas, nós temos 3 spells diferentes, sendo que uma delas é contínua e as outras 2 são quicks, e uma trap. Basicamente é isso que nós temos. Aqui embaixo eu tentei colocar alguns decks que recebem suportes pelo fato de você ter um monstro amarelo. Mas qual que é o ponto? Você pode ter qualquer monstro amarelo usado, caso você queira usar a engrenagem de Primate. E aí você adapta ele, seja pro tipo, pro atributo ou pro nome do deck que você tá usando, tá? Então não precisa ser especificamente só um deck que tenha um monstro amarelo na engine. De repente, você pode tentar colocar a engrenagem de Primate, tendo mais um monstro amarelo que você quer colocar no teu deck que vai te ajudar. Sei lá, você usa um deck de mago. Beleza, você põe um Spellcast no deck pro Primate poder trazer do deck. De repente vale a pena. Mas o que as cartas fazem, né? Vamos lá. A gente vai começar com o monstro, que é o Primate Imperial Dragon. Ele não é bom, beleza? Ele não é um monstro bom e a engrenagem aqui não orna muito com ele, tanto que nenhuma das cartas que eu te mostrei usava esse dragão. Mas ele é um dragão de nível 6 com 2.600 de ataque. Qual que é a parada? Ele tem um efeito que ele não pode ser normal, exceto por tributar um normal monster. Tributa o normal monster, faz o normal summon dele. Eu nem fudendo que eu quero gastar o normal summon no meu turno com esse cara. Mas aí tem alguns aparatos que são interessantes, se liga. Ele diz que durante sua main phase, Quick Effect, você pode revelar essa carta na tua mão, custo. Imediatamente depois que esse efeito resolve, você faz normal summon de um Primate monstro, o que é legal, né? Beleza, no turno do oponente você faz isso, mostra, no turno do oponente você não vai fazer normal summon, então você mostra e faz normal summon dele, mas de novo ele só pode ser normal tributando um monstro amarelo, então tem que ter um monstro amarelo no campo, beleza? Entendido isso, a gente vai pro segundo efeito, para ver por que faz sentido fazer isso, né? Ele diz que você pode aplicar, se ele é Tribute invocado, você pode aplicar esses efeitos em sequência. Você vai negar os efeitos de todo o face-up monstro que o oponente controla atualmente, no summon dele, né? E também bana todos os monstros que o oponente controla com o mesmo tipo e atributo, ou atributo, né? Do normal monstro no teu cemitério. O que é legal, ele entra negando tudo e ele bane tudo que seja da mesma cor ou tipo do monstro que você colocou, e como é um monstro amarelo, dependendo de qual seja o deck, você poderia trocar, né? Baseado no metacall. Eu tenho 2 monstros amarelos, um no meu main deck e um no side, que eu posso trocar a depender do que eu tô fazendo. O deck não é otimizado para você poder fazer isso, mas tem essa possibilidade, daqui a pouco eu explico um pouco sobre, né? Uma parada que eu acho legal também de comentar sobre esse deck é sobre o Primate, né? Pode ser que Primate seja uma palavra daquela que parece algo em português, mas na verdade significa outra coisa diferente, mas eu sinto como sendo algo como primitivo. Não é necessariamente isso que significa, né? Eu acho que antes de vir o nome dele, inclusive, era Primordial. E esse era o nome dele antes de chegar pra cá. E é interessante que o nome combine, né? Porque qual é a jogada, a engrenagem mais primitiva que temos no jogo? Monstros amarelos. E aí eu acho que tem uma sinergia, uma poesia legal em volta dele. Beleza, essa carta não é muito o que a gente precisa por enquanto, mas guarda o efeito dela que daqui a pouco a gente volta nele. Agora a gente passa para as outras cartas. Primeiro, a spell contínua, que é a Primate Lordly Load. O efeito dela é o seguinte: quando essa carta é ativada, você pode adicionar um Primate Card do deck pra tua mão, exceto ela mesma. Beleza, ativou ela, pegou outra carta. Ok, o resto do efeito é feito sabe-se lá Deus pra quem. Você pode usar eventualmente, mas enfim. Ela diz que você pode declarar o nome de um normal monstro, e aí você faz summon do monstro declarado da tua mão, deck ou cemitério em posição de defesa. Só que, além disso, você não pode ativar os efeitos de monstros que foram special invocados no teu campo nesse turno. Você pode fazer summon deles, mas você não pode ativar o efeito deles, tá? Então, se você for usar o efeito da spell contínua, você não pode mais ativar efeitos de monstro no teu campo. Você pode fazer, você pode invocar esses monstros, mas você não pode ativar os efeitos dele. Mas basicamente o que a gente usa como engine, né, essa spell, é pra poder pegar uma do deck. E aí a gente vai pegar a Quick, que é a Primate Horror. O efeito dela é o seguinte: é um spell Quick, você paga 2.000 de vida, declara o nome de um normal monstro, beleza? Ok. Você vai... o monstro declarado que você e Primate que você controla não pode ser destruído por batalha. Tudo bem. Mas aí, se você não controla monstros, você pode Special Summon o monstro declarado do teu deck em posição de defesa. Basicamente, é uma engrenagem que você usa essa carta, que ativa, que pega essa, que você ativa, e que invoca um amarelo do deck. Tá parecendo um rolê grande demais pra poder fazer um summon de um amarelo, sendo que existe o Unexpected Eye, porque o Unexpected também diz que você não pode ter monstros no campo.
Você não pode controlar monstros para fazer summon de um monstro do deck. Só que você faz summon só de nível 4 ou menos e ela não é quick. Faz tanta diferença assim ter que usar essa engrenagem secundária? A gente chega já na segunda parte então. Por que que pode vir a ser interessante usar essa aqui? Ela tem um segundo efeito, que é o seguinte. Cadê? Beleza. Se o oponente faz normal summon de monstros, você pode banir essa carta do teu cemitério. É um trigger, tá? E escolher um normal monstro no teu, que você controla ou no teu cemitério. E aí você vai banir o monstro do campo com um ataque menor que o monstro amarelo que você deu alvo. Então, quando você está jogando de Prime, com a engrenagem Primate, você ativa essa carta e invoca o amarelo do deck. Esse amarelo do deck faz o que você quiser. Se é um deck de Link, de Rika, por exemplo, né, de planta Link, você vai invocar o Sunseed, o que é incrível, né, o Loki. E aí você linka e faz a jogada inteira, beleza? Ok. Nisso, a Horror tá no cemitério. Quando o cara faz normal summon de um monstro, você pode dar a Horror, bane e nega um efeito. Para alguns decks como o Rika, eu acho que nenhum outro vai ter tanto esse apelo contra o Rika, tá? Porque o Rika pede que você tenha o normal summon de um monstro amarelo, ou o summon do monstro amarelo, que você usa já Unexpected Eye e os próprios amarelos, além de você ter a Sunvine, aquela spell que você invoca do deck, né? Você tem essas cartas aí que invocam o amarelo. Agora você tem mais cartas, que é essa Horror que faz a mesma coisa. Tudo bem que aí o monstro tem 0/0, mas para outros decks, você pode invocar outros monstros que têm ataques maiores para você ter a garantia de que o normal summon do oponente vai ser comido pela Horror. Então, além de você colocar uma carta no campo que te dá jogada, no cemitério ela é sim uma interação. Beleza? Eu dei o exemplo de alguns decks, por exemplo, que você pode tentar usar. O Six Samurai é um deck que ele não pede necessariamente o nome de Six Samurais, né? Quer dizer, ele pede sim dentro dos Synchros, né? Mas aí o Link pede Warrior, por exemplo. E aí nós temos esse cara, que é o Chamberlain of the Six. Ele é interessante por alguns aspectos, mas ele tem 200 de ataque, então ele é alvo da spell para poder invocar alguém do deck. Ele tem Six Samurai no nome e ele é nível 3. Então, junto com o Tanner 2 do lado, ele faz o Synchro 5. Que entra buscando uma carta. Ou é o 5/6 que entra buscando uma carta? Não, o 5/6 entra buscando uma carta, né? Então ele com o Thunder 6 faz alguma parada. Só que o ataque dele é bem baixinho, é 200. Geralmente a Horror não vai interagir com o oponente, porque o cara não vai baixar um bicho com menos de 200 de ataque. E aí, quem sabe, você pode usar o outro bicho, que é o Tanya Warrior, que faz a mesma coisa. Ele só não tem Six Samurai no nome. E ele ainda é Thunder. Então, você junta esse cara aqui com o Kageki e você tem o Synchro de Six Samurai, né? Ele é um Warrior Thunder de 1600 de ataque. Então, qualquer normal summon que o oponente fizer com 1600 de ataque pra baixo, você tem uma interação, porque você vai banir o bicho do cara graças ao efeito da Horror. Então, faz diferença o normal monstro que você usa, né, no caso. A gente tá usando esse aqui, por exemplo, você pode usar esse aqui, por exemplo, né, pra deck de guerreiro, no caso do Six Samurai, dá pra usar isso aqui. E também é nível baixo, para caso venha na mão ele possa ser um normal summon, sei lá por qual motivo. Mas aqui eu coloquei outros exemplos, né? Tem um Blue Eyes, os suportes novos de Blue Eyes vem aí. De repente rola, apesar do deck já ter boas formas de colocar Blue Eyes no campo, mas enfim. Tem aqui o Dark Magician, que você também tem formas de pôr o Dark Magician no campo, mas de repente rola. Tem o amarelo do Rika, né? Do Sanávalo. Pra deck de Shark, nós temos o Peixe das 7 cores, que ele tem 1800 de ataque, é nível 4 de água, então faz total sentido, tá? Pro deck de Fantasma Espiral tem esse aqui, se você usa algum deck de Winged Beast Vento, dá pra usar essa porra aqui também, né? No caso só Vento, enfim. Metal Foes, se você usar, dá pra usar se tivesse Electromite, isso aqui poderia ser usado no deck de Metal Foes, né? E aí, um outro ponto que eu vou citar que pode vir a ser interessante pra usar essa engrenagem é a seguinte. É claro que depende da quantidade de cartas que teu deck tem, blá 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 blá. Mas, o que a gente espera com essa engine? Atualmente no formato, a gente pode esperar pelo menos 15 hand trap em todo o deck, né? E o que tem que acontecer quando você toma hand trap? Você precisa passar por cima, fazer jogada mesmo assim, certo? Então, muita gente quer que tenha, por exemplo, umas cartas tipo um College by the Grave. E eu acho que eu já até comentei sobre isso, comentando sobre o Crossout, né, cara? O Crossout ou até o College mesmo. O que essas cartas geralmente fazem? Se eu tô dando normal summon de um monstro que vai tentar invocar alguém do deck, eu tomo Ash Blossom, eu ia dar o normal summon de alguém do deck, então eu ia fazer a minha jogada. Quando eu tomei um Ash Blossom nisso, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, da minha mão, eu vou gastar mais uma carta que vai fazer o que aquele meu normal summon que foi negado iria fazer, certo? Então, o Crossout, no final das contas, ele é um Extender. Porque se o Ash Blossom ia negar minha jogada normal summon que traz alguém do deck, o Crossout está negando o Ash Blossom, então o efeito do campo vai passar. Mas eu gastei uma carta da mão para que isso acontecesse, entende? Então eu poderia ter dado normal summon, negou, baixa o outro. Push.
Ou eu dou normal sumo, o cara nega, e eu dou chain, uma carta que nega a negação dele. De todo jeito, eu gastei uma carta a mais pra fazer isso. Então o crossout é um extender nesse sentido. O Primate também pode ser considerado isso, saca? Porque o crossout tem contextos e contextos específicos, né? Tem que ter attack, se você não tá jogando Mirror, e se você tá usando, provavelmente você não tá jogando Mirror, né? Então o crossout acaba sendo estranho. Mas essa carta te dá uns pushes muito brabo, cara. Inclusive no deck de Shark, por exemplo, que nós temos aquele bicho novo que veio na nova coleção, ó, esse aqui, ele precisa que você tenha ativado uma spell no turno pra ele vir por special. E faz muita diferença quando ele vem por special, porque aí você consegue pegar o Bullseye Shark pra dar normal sumo. Ele fica ligado por causa dessas cartas aqui, né? E você trouxe o amarelo, que tem 1800 de ataque e você separou a interação. Então, ele serve como algumas coisas legais, cara. Não é só um bicho amarelo que eu tô usando, que coisa feia, mas assim, tem propósito, tá? Tem propósito na engine, é pra isso que eu quero te convidar pra olhar. De repente, se você usa algum deck que tem características específicas, você pode colocar esse monstro amarelo a mais, que veio por Special Summon, não comeu o teu normal, certo? Deixou outras coisas ligadas. Ele é bom pra esse tipo de deck que precisa ter um bicho no campo pra deixar as coisas ligadas na mão, saca? Então, de repente, se um deck tem essa carta, por exemplo, Raid Raptor. O Raid Raptor é um deck que precisa disso. Blackwing, alguma coisa assim, tá ligado? Esse tipo de deck tem que ter um bicho no campo pra você ir baixando os outros, e o Shark é o principal exemplo disso. Essas cartas podem te ajudar. Porque, além de tudo, são interações no cemitério. Mas por que eu não uso o Unexpected Die? Primeiro, o Unexpected Die, ele come menos cartas, porque é 3 dessa. E se você for usar o Primate, você pode também usar 3, né? Usa 2 da contínua e uma da Quick, 2 da Quick, uma da contínua, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Dá pra usar. Mas se você usar o Primate, você tem a possibilidade de usar algumas outras cartas também. Então, além do Roar, que invoca um do deck e serve de interação, desde que você tenha um monstro com ataque respeitável, nós temos também aqui a Drill Beam, que é uma outra spell quick. O efeito é o seguinte, você vai revelar um Primate Card ou um normal monstro na tua mão, exceto ela mesma, ou então, se você controla um normal monstro, ou um nível 5 ou maior Primate monstro, exceto o token, você pode ativar essa carta sem revelar ninguém na mão, beleza? Ou eu revelo um Primate ou um normal, ou eu já controlo um Primate ou um normal monstro. Aí a Drill Beam vai fazer o efeito dela, que é o quê? Você vai escolher um face-up card no campo, negue seus efeitos, e se fizer, você bane. Primeiro você nega os efeitos, depois você bane. Parece um efeito forte, entende? Imagina um cara dar um normal summon Snake Ash e eu dou Drill Beam. Tudo bem que eu tenho que ter um amarelo pra isso ser verdade, né? Mas você entendeu. Eu nego o efeito bicho e bano ele e foda-se. E aí ela tem um efeito no cemitério que, durante sua main phase, se você controla um Primate monstro, você pode setar essa carta do teu cemitério de volta. Então, é uma carta que tem um efeito interessante. Qual é o lado ruim? Tem que ter a porra de um bicho amarelo no campo pra isso poder ser relevante, tá? Agora, que geralmente é o problema das cartas que usam engrenagem com monstro amarelo, né? Enfim, e aí nós temos a última, né, que é essa trap aqui, que ela diz que você vai declarar o Normal Monster Card Name, ok? E aí você não toma dano de batalha envolvendo o monstro que você declarou o nome ou Primate. E se você controla, se você não controla monstros, você pode Special Summon um monstro declarado do teu deck ao cemitério. Tudo bem, é uma carta que tenta colocar monstro no campo, né? Tenta colocar monstro no campo no turno do oponente. Tá. Ela tem quase o mesmo efeito da spell, né? Beleza. Agora a gente passa pra parte do efeito dela no cemitério. Que durante o turno do oponente, você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um normal monstro que você controla ou no teu cemitério. Você pega um monstro que o oponente controla com um maior ataque que o monstro até em defesa. Toma o controle, né? Então, são cartas que têm um balanço levemente diferente. No caso da Roar, você quer ter um monstro com ataque alto, porque se o cara der normal summon, você vai banir ele, né, pra você ter uma gama maior de monstros, já que ela diz que tem que ser um monstro com ataque menor do que o normal monstro que você tem. Mas a Trap, por exemplo, ela tem um bom efeito de tomar o controle, mas aí tem que ser um monstro com ataque maior do monstro que você tem. Então você quer, pro caso da Trap, você quer ter monstros com ataque baixo pra poder tomar controle de literalmente qualquer monstro que o cara colocar no campo. A Trap não é usada, a Drill Beam depende, dá pra usar, mas essas cartas aqui são a estrela do show, sendo que esse monstro também dificilmente você vai usar. Então, a engrenagem mesmo são essas aqui, e aí você vai escolher um monstro pra você colocar no teu deck, como o exemplo de decklist que eu te mostrei. Tá? Então, a engrenagem de Primate é mais ou menos essa. Agora, eu quero só fechar com o último detalhe. Primeiro, eu acho que virão mais Primate cards, tá? Pelo menos monstros virão. Porque ele diz que você vai revelar essa carta na tua mão, e aí você faz normal summon de um Primate monstro. Pode ser ele mesmo? Pode, mas pode ser outros também, tá? Mas aí, o que eu acho que esse deck deveria ter pra ele ser mais respeitável? Não usar monstro amarelo. Não, brincadeira. Mas, se tivesse uma forma, por exemplo, que você coloca um monstro amarelo com a Roar, né? Então, sei lá, ativei a load
peguei o Roar, ativei o Roar, invoquei o amarelo. Vamos supor que eu invoquei o Blue Eyes, sei lá, Blue Eyes, invoquei o Blue Eyes, beleza. Tudo bem que eu tenho a minha jogada de Blue Eyes pra fazer e eu tô usando a engrenagem pra fazer isso. Mas e se eu tivesse a possibilidade de colocar um monstro amarelo no campo, tá ligado? Então você poderia ter, por exemplo, usar um normal monstro como link material pra poder fazer um dragão, já que esse cara é dragão, eu não sei se o arquétipo vai ser todo de dragão. Então eu uso o monstro amarelo como material de um link 1. Mais ou menos como o Imiduk é. O Imiduk usa como material um monstro amarelo. O Link Spider também faz a mesma coisa, né? E aí eu linko pra fazer esse Primate. Esse Primate vai dar efeito, né? Esse Link 1 que é feito usando o monstro amarelo, exceto tokens, pra você não fazer isso com o token de Nibiru. E aí você vai poder buscar um monstro Primate. E aí você deixa esse vagabundo aqui na tua mão. Você não vai dar normal summon dele. Beleza, mas no turno do oponente, você dá efeito dele pra fazer o normal summon. Mas ele só pode entrar tributando o monstro amarelo. Então o Link 1 tem que ter o efeito, pra além disso, de que ele pode ter um efeito Quick. E aí eu não sei, eu acho que ele não tem que ficar no campo, né? Já que você tá jogando com um deck que não tem nada a ver com Primate, o Primate é uma engrenagem pra te ajudar. Você vai linkar esse Link 1, e aí no cemitério ele tem um efeito rápido, de se banir pra invocar um monstro amarelo do cemitério. Ele entra e pega o monstro Primate. No cemitério ele se bane de maneira Quick pra poder invocar um monstro amarelo. Com isso, você fez uma amarraçãozinha mínima de usou a engrenagem Primate, invocou o amarelo virou o Link 1. O Link 1 buscou esse maluco aqui. E aí você passou o turno. E o Link 1 que ficou no campo, você linkou pra fazer a tua jogada, parará. Ok? Tranquilo. No cemitério, ele vai dar efeito, vai invocar o amarelo do cemitério. E aí esse dragão vai revelar, entrar tributando o amarelo. E aí ele vai ter os efeitos dele, né? No primeiro turno do oponente. Negar os efeitos de todo o face-up monstro que o oponente controla atualmente. E banir todos os monstros que o oponente controla com o mesmo tipo e o atributo do monstro normal que você deixou no campo, que você tributou. Eu acho que tem uma cola bem melhor pra rolar aí, né? Eu sei que se você tá usando o Primate no deck, é porque você quer colocar um monstro com características que o teu deck tem, né? Por exemplo, tô jogando de Shark. Então, jogando de Shark, eu quero ter monstros peixe de nível 4 e que são de água no campo pra eu fazer Exceeds. E aí, nesse caso, eu não faria link. Tudo bem. Por isso que você invoca o peixe. Aí você não linkaria o peixe pra fazer o link 1 pra pegar o Primate. Não tem problema. O ponto é que você possa fazer isso pra dar valor pras outras cartas que você tem no deck, né? Eu acho que alguma coisa assim seria bem interessante. Mas, cara, a engrenagem Primate é mais ou menos essa. Eu não sei se eu deixei passar mais alguma coisa. Não tem como eu te mostrar uma jogada, um combo, porque depende de qual deck você tá usando. O ponto é uma engrenagem que te dá um Special Summon de um monstro amarelo. Tudo bem que ela paga 2.000 pra isso, beleza? Mas coloca um Special Summon de um monstro amarelo e te dá interação. E esse Special Summon de monstro amarelo é um Extender. Pode ser um Extender que o teu deck não tem. E se o teu deck não tem Extender, pode ser que valha a pena usar isso aqui, tá? Não vá torcer o nariz só porque é monstro amarelo. Eu entendo que é uma merda. Mas não é só porque é um monstro amarelo que você vai achar que é ruim. De repente o teu deck é tão deficiente que o Primate é quem vai te salvar, beleza? Usar um monstro amarelo no teu deck é o que vai te salvar, porque o teu deck não põe tanto Special Summon assim pra ter push. Então começa já com Special Summon. Sem falar que você pode ter interação aqui e aqui também. Então é uma engrenagem que potencialmente pode te ajudar. Beleza? Eu não sei o preço das cartas pra ver se vale a pena você usar em todo o deck que você tem pra jogar atual local, mas é basicamente isso. Pesquisa aí, vagabundo. Valeu, falou meus amigos e até mais.